Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos. Nós estamos começando mais um culto ao Senhor. Será transmitido pelo Facebook, pelo Instagram. Eu quero que você compartilhe o máximo que você puder, para que outras vidas possam ser alcançadas pelo poder da palavra, para que vidas possam ouvir Deus falando através dos louvores, através da mensagem de ensinamento, que eu creio que Deus, Ele tem o melhor para todos nós nessa noite. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te dar graças e Te render louvores. Queremos Te pedir que a Tua presença, ó Pai, ela possa habitar dentro dos nossos lares. Em cada vida, Senhor, que está acompanhando, que irão compartilhar, Deus, este culto de ensinamento. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, Ele possa nos conduzir, Senhor, à compreensão e o entendimento da Tua palavra. E que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração, que o Senhor habite no meio dos louvores. Que o Senhor possa usar os Teus servos na ministração, Deus, de cânticos de adoração, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e recebe este culto que nós estamos Te oferecendo nessa noite. Tudo o que Te peço, já Te agradeço, é no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos chamar aqui o presbítero Edson para ele estar louvando e exaltando ao Senhor com os hinos da harpa. Você tem liberdade para exaltar e glorificar e cantar junto conosco nessa noite aí, dentro do seu lar. Aleluias. Saúdo todos os irmãos também, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês que estão agora participando desta live. Como o pastor já tem pedido, que você possa estar compartilhando. Compartilha nos grupos, se for possível, porque muitas vidas estão necessitando estar participando de um culto como esse, um culto de ensinamento, um culto a qual iremos de louvar agora também. E você fazendo isso, você está contribuindo com a obra do Senhor, compartilhando. Então vamos compartilhar para que a obra do Senhor possa crescer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desde já convidar você que tem uma harpa cristã na tua casa, para você abrir no número 5 da harpa cristã, e que nós possamos esta noite estar juntos, louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem Tu selar. Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo,
do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vens tu selar. Aleluias! Que você esta noite possa chamar a atenção do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já convido você agora para estar louvando comigo o número 193 da harpa cristã, 193. Louve aí com todo o fôlego que Deus te concedeu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, confere calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas, num dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluias! Louvado seja o nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Acalma o teu coração, acredite que tudo vai dar certo a seu favor. Não é motivo de você se atribular, se preocupar tanto assim. Entrega nas mãos do Senhor todo o teu problema, que tudo Ele há de fazer a seu favor. Amém? Abra comigo também lá na Harpa Cristã, número 151. Hoje é o culto de ensinamento. Que nós possamos esta noite ouvirmos mais ainda Deus falar conosco através de sua palavra, que irá de ser ministrada através da pessoa do pastor, e que você aí na tua casa possa estar louvando comigo esta noite esse mesmo louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo, número 151 da Harpa Cristã. Aleluias! Glórias! Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, ficar ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enchei-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Canta comigo. Fala-se e mente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, ó, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostrai-me tua vontade e a tua santa grei. Deixai-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero,
e neste mesmo som. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa continuar compartilhando esta live, porque tem muitas vidas que estão necessitando participar de um culto como este, de uma live como esta, ouvir esta palavra, a qual irá de ser pregada, por tudo que irá de ser feito aqui é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já agradeço aqui a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oferte hoje, nessa noite ao Senhor, oferte a tua vida, oferte a tua adoração, oferte o teu perfeito louvor, porque com certeza Deus, Ele receberá a tua vida, a tua adoração e o teu louvor como oferta de sacrifício vivo apresentado a Ele. Louvado seja Deus. Os louvores, eles falam com a nossa alma, né? São hinos iluminados, hinos que foram escritos muitas das vezes, compostos em momentos de tribulação, de angústia. E nós observamos que a letra de um hino, ela tem muito significado, porque nós observamos não apenas palavras sem sentido, mas nós observamos estrofes que falam ao profundo da alma do ser humano. Eu queria com você nessa noite compartilhar da palavra de Deus, carta ou livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. A sexta carta que é destinada à igreja em Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra. Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairá. E gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, já somos gratos por tudo, por este dia, por este momento.
Obrigado, Senhor, por tocar na nossa alma através dos cânticos, ó Deus, tão inspirados, iluminados. Pai, fica conosco, fala a cada um de nós, Senhor, que estamos dentro desta congregação, ó Deus, que estão nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa nos alcançar de uma maneira, meu Pai, e nos tocar, conversando-nos, meu Pai amado, pela Tua palavra. Assim, Senhor, fica conosco, porque tudo o que nós te pedimos e já te agradecemos é no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com um hino pela vida do irmão Ismael. Ele vai louvar a Deus, aleluia, com um cântico. Bendito seja o nome do Senhor. Sou da igreja com a paz do Senhor, amém. Eu quero aqui falar aqui, né? A paz do Senhor para todos que estão assistindo essa live através da câmera desse celular, essa live. E hoje eu vou estar cantando aqui um louvor muito bonito, viu? Espero que esse louvor toque no seu coração e Jesus fale através desse louvor, viu? Eu aceito, Senhor, pode me tratar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ver por perto. A hora depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Eu estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tento o pedido, Senhor. Não me deixe estar nesse processo. Eu não suportaria sem te ver por perto. A hora depende do seu Criador. Sou apenas barro, podes me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro.
dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Oh, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Que coisa maravilhosa é nós sentirmos a presença do Senhor. Mas não apenas sinta essa presença, tenha ela em sua vida. Porque sentir logo passa, mas tê-la é uma certeza de que ela estará continuamente conosco. E nós estamos precisando da presença do Senhor. E às vezes é necessário a gente ser como esse vaso. É necessário a gente estar na mão do oleiro para que a gente possa ser trabalhado, lapidado por Deus. Abra sua Bíblia comigo novamente, lá na carta ou no livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Eu vou ler novamente toda a carta à igreja de Filadélfia. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz, que o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a minha palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez nos colocamos em tua dependência. Ensina-nos através de tua palavra, e que ela, Senhor, transforme a nossa vida, para que possamos ser pessoas melhores, para que também o teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço e já te agradeço. Nós vamos observar que
em todas as 7 cartas destinadas às igrejas da Ásia, Jesus ele vai se apresentar como algo que se refira simbolicamente àquela igreja. Se nós formos analisar no capítulo 1, ele vai se mostrar para João como aquele que anda no meio dos 7 cartiçais. As suas vestimentas são roupas compridas. Ele tem um cinto no seu peito, e esse cinto é de ouro. A sua cabeça e cabelos são brancos como a pura neve e a lã branca. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés são semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. A sua voz é voz como de muitas águas. Ele tinha na sua mão, ou na sua destra, na mão direita, as 7 estrelas. E ele andava no meio dos 7 candeeiros, ou candelabros. Nós vamos observar aqui que isso tudo são linguagens figuradas, aonde João, ele observa uma cena e ele descreve aquela cena como ele viu. E nós vamos observar que Jesus Cristo, ele vai se revelar para as 7 igrejas da Ásia Menor. E eu, estudando, observando, pedindo direção a Deus, eu pude observar que Deus ele se declara de muitas maneiras a estas igrejas. E eu escolhi a igreja de Filadélfia para que a gente venha entender como Jesus se declara a essa igreja. Jesus escreveu as 7 cartas do livro do Apocalipse, que foram destinadas às 7 cidades da Ásia Menor. O interessante é nós entendermos que ele não escreveu para as autoridades constituídas por homens, como os governadores, como os prefeitos, como os senadores, como os legisladores das leis. Ele vai escrever para os anjos da igreja, ou seja, para os líderes espirituais, os líderes que estavam sobre a responsabilidade de pastorear, de cuidar da igreja do Senhor. Então, as cartas são destinadas a cada líder em cada cidade. E aí nós identificamos a importância de uma liderança espiritual. Nós vamos identificar a liderança espiritual como aquele que tem uma responsabilidade no mundo espiritual sobre a igreja, sobre a localidade aonde ele foi inserido. Então nós observamos que a igreja de Filadélfia é uma igreja modelo a ser seguida, por causa da sua fidelidade.
a sua fidelidade a Deus, porque as suas obras, elas eram obras dignas de arrependimento. A igreja de Filadélfia era uma igreja modelo, porque ela perseverava. Era uma igreja a ser copiada. E nós vamos observar que lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, Demas ele começa bem, mas não termina bem. O importante na nossa caminhada é nós não começarmos apenas bem, mas o importante da nossa caminhada é começarmos bem, continuarmos bem e terminarmos melhor. Na maratona da São Silvestre, muitos começam, mas muitos não conseguem chegar à linha de chegada. Apenas chegam aqueles que se preparam para a prova. Quando nós assistimos no final do ano essa corrida realizada na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos observar que multidões se aglomeram, uns fantasiados, outros vestidos atípicos, tudo para chamar a atenção. Eles começam, mas não terminam, porque a maratona somente ela é concluída para aqueles que se preparam e chegam à linha de chegada. Mesmo tendo pouca expressão numérica, tendo pouca força, essa igreja ela não retrocedeu, ela não cedeu às tentações, ela guardava a palavra e não negava o nome de Jesus Cristo. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada no ano 189 antes de Cristo por um homem chamado Eumenes II. Este homem, ele governava a cidade de Pérgamo. O nome Filadelfos foi escolhido por ele porque significa amor fraternal e se refere ao amor que ele sentia por seu irmão chamado Eumenes, que era o seu leal sucessor. Numa época em que a sucessão do trono era marcada por muitas traições, nós vamos observar que ele escolhe o seu irmão, que tem por nome também Átalo II, e ele coloca o seu irmão para governar. E, em homenagem ao seu irmão, ele coloca o nome da cidade de Filadélfia, por amor ao seu irmão. Nós vamos observar que a situação geográfica, econômica e religiosa dessa cidade, ela era muito expressiva, porque ela era localizada em solo vulcânico, onde existiam muitos terremotos. E um desses terremotos, a cidade, ela foi destruída. E o imperador romano, que me foge à memória agora, novamente reconstruiu-a. E por reconstruir a cidade, ele começou a receber homenagens e até mesmo criaram um templo para adoração ao imperador romano. Devido ao solo vulcânico, essa cidade era uma cidade muito fértil na agricultura, principalmente na produção de uvas. Dionísio, que era um deus grego e era conhecido como deus do vinho,
e ele tem também outro nome que se chama Baco, ele era reverenciado nessa cidade pela grande produção de vinho, de uvas. E não era somente ao deus Baco que se era cultuado, era uma junção de muitos deuses, era cultos a muitas divindades pagãs, como a Artemises. Essa Artemises, ela é a mesma deusa Diana dos Efésios, a grande Diana dos Efésios. Hélio, Zeus, que era pai dos homens e pai dos deuses. Afrodite, que era a filha de Zeus. E também ao imperador romano, que se eram oferecidos cultos. A localização de Filadélfia era característica para o acesso às regiões próximas, como Lídia, como Frígia, como Mícia. Uma importante estrada comercial foi construída, e o nome dessa estrada era conhecida por Posto Imperial, aonde entravam e saíam as rotas, passava pela cidade, dando acesso tanto ao comércio local, como também à difusão, ou seja, a disseminação, a pregação do evangelho. Essa igreja, provavelmente, ela foi fundada por Paulo, na sua viagem à cidade de Éfeso, como diz lá no livro de Atos, capítulo 19, verso de número 10. Os cristãos dessas cidades estavam sofrendo perseguições, e martírios aconteciam em grande escala, em especial pelos judeus e as suas seitas que perseguiam a nova fé que havia chegado em Filadélfia. O fato de a igreja de Filadélfia estar incluída entre as 7 igrejas do Apocalipse mostra a sua grande relevância, tanto para a época deles, como para a nossa geração. Essa igreja, juntamente com a igreja de Esmirna, elas são as únicas igrejas que não recebem reclamação ou condenação do Senhor. Eram igrejas modelo. Elas não receberam repreensão do Senhor. Como então Cristo ele vai se revelar a essa igreja de Filadélfia? Eu observo aqui que ele se revela como aquele que é santo, como aquele que é verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi. Se nós formos observar, a palavra santo e verdadeiro, elas estão frequentemente no livro do Apocalipse, como no capítulo 4, verso 8, capítulo 6, verso 10, capítulo 15, verso 3 e capítulo 16, verso 7. Vai falar que o Senhor ele é santo e que o Senhor ele é verdadeiro. E como santo, ele não compactua, como santo, ele não tem parte com o pecado. Como santo, ele não tem envolvimento com o pecado. E eu observo que isso era um cuidado de Deus até no Antigo Testamento. Quando ele escreve lá em Levítico, capítulo de número 11, a partir do verso de número 45, ele diz o seguinte: porque eu sou o Senhor,
que vos fez subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico 19, verso 2, nós vamos observar que ele fala da seguinte maneira: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. No capítulo 20, verso de número 7, ele vai dizer: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, sou vosso Deus. No Salmo de número 71, verso de número 22, vá acompanhando comigo na sua casa, hoje é culto de ensinamento, vou tentar explicar o mais pausado possível. Capítulo de número 71, verso de número 22. Também eu te louvarei com saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. No livro de Isaías, capítulo 6, verso de número 3, a Bíblia vai dizer que Isaías tem uma visão, e nessa visão ele contempla o Senhor assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que a cauda do seu manto enchia todo o templo, serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam de maneira sem parar, e não apenas voavam sem parar, como seus lábios não paravam de dizer, clamando um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 1, verso de número 35, aleluia, o anjo Gabriel, ele vai dizer o seguinte para a irmã Maria: e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado seja Deus. No evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 1, verso de número 24, nos diz o seguinte: Marcos capítulo 1, verso de número 24. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Dizendo: nós vamos observar aqui que Jesus Cristo ele vai para Cafarnaum. E lá ele entra em Cafarnaum, e é sábado, indo à sinagoga, se maravilhavam da sua doutrina, ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga um deles, um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Observe que os seres celestiais caídos e os seres celestiais em seu perfeito estado, eles reconhecem a Jesus como aquele que é santo, aquele que é absolutamente livre do pecado.
Pedro nos exorta na primeira carta, capítulo de número 1, verso 15 e verso 16, o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Observe uma coisa, aleluia. Pedro vai dizer que nós devemos ser santo à semelhança de Jesus em toda a nossa maneira de viver. Não é em uma parte da nossa vida que devemos nos separar para sermos santos, mas nós temos que ser santos ao Senhor em toda a maneira de viver. Você tem que ser, aleluia, santo na sua mente. Você tem que ser santo, aleluia, no seu espírito. Você tem que ser santo nos seus membros. Você tem que ser santo na maneira como você se veste. Você tem que ser santo na maneira como você fala. Você tem que ser santo na maneira como você se comporta. É santo em toda a maneira de viver. O problema é que nós estamos, muitas das vezes, querendo dar alguma parte para o Senhor e outra não. Como se o Senhor estivesse interessado somente naquela parte. Não, o Senhor quer você num todo, não é só numa parte. Por isso, seja santo em toda a vossa maneira de viver. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 4, ele vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: para que eu e você venhamos ver a Deus, é necessário que nós busquemos santidade. É necessário que a gente busque separação. A santidade aqui para o homem é se separar do que é errado, daquilo que nos prejudica, daquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. E assim como ele é santo, nós devemos ser santos. Jesus se apresenta como aquele que é santo, mas também Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro. A palavra verdadeiro aqui não se refere a alguma afirmação verdadeira, mas sim a uma pessoa verdadeira, genuína, aquele que é autêntico em oposição ao falso, alguém que é uma fraude. Ou seja, o sentido de verdadeiro aqui é aquele que está se opondo àquele que é falso. E é por isso que nada dentro da Bíblia ela fica sem explicação. Muitas das vezes nós observamos que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. E observe que esta carta é destinada e Jesus começa logo de entrada dizendo que é santo, que é verdadeiro. Sabe por que ele diz que é verdadeiro? Porque na cidade de Filadélfia havia muitas entidades pagãs, muitos deuses estranhos, como Artemises, como Hélio, como Zeus, como Dionísio, como Afrodite, como o imperador. Mas Jesus está dizendo nessa carta para a igreja de Filadélfia: eu somente sou verdadeiro. Eu sou o oposto aos deuses que são adorados aí em Filadélfia. Em João 8, verso de número 32, no Evangelho, vai dizer: e conhecerei-vos a verdade, e essa mesma verdade, ela te libertará. João 14,6 diz, aleluia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai,
senão por mim. O que Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia é: todos eles são fraudes, apenas eu sou verdadeiro, aleluia. Ele não mudou, ele é o mesmo, aleluia. Ele é o único verdadeiro, ele é o único caminho, ele é a única direção. Com ele não há falsidade, com ele não há dubiedade de palavra. Ele é o único verdadeiro sem fraude. Existem muitos que estão se levantando, se intitulando, que são os falsos cristos, mas somente Jesus, o Todo-Poderoso, é verdadeiro. E se ele é verdadeiro, ele vai também se revelar a essa igreja como aquele que tem toda a autoridade e poder. E isso se refere a ele ter a chave de Davi. Aqui a chave de Davi é uma linguagem figurada. A prática da entrega simbólica da chave para o administrador das coisas do rei representa plena autoridade delegada. Cristo tem autoridade soberana para controlar a entrada e a saída do reino. Isaías capítulo 22, verso 22 diz o seguinte: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Eliaquim assumiria o lugar de Sebiná, e teria autoridade e controle pleno no governo do rei. E tinha acesso ele como aquele responsável com a chave para determinar o que seria determinado na presença do rei. Ele também controlava o acesso do tesouro real e tinha autoridade para liberar as suas riquezas, as riquezas do rei. E eu observo aqui que só em Jesus nós temos o acesso aonde? Ao rei e ao seu reino e às suas riquezas. Somente em Jesus nós temos acesso ao rei, ao reino e às suas riquezas. Mateus capítulo 16, verso 19, ele vai dizer o seguinte para Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que deles ligares na terra será desligado nos céus. Então nós observamos que como aquele que tem a chave de Davi, ele tem todo o poder e tem toda a autoridade debaixo dos céus. Oh, aleluia! Glória, glória, glória! Ele tem autoridade e poder. Aleluia! Ele tem autoridade e poder para reverter essa situação. Ele tem autoridade e poder, aleluia, para mudar o quadro, aleluia, da nossa situação. Ele tem poder e tem autoridade, aleluia, para dar um fim nesse pânico, nesse medo, nesse desespero que muitas das vezes querem roubar a nossa fé, querem nos trazer desânimo, querem nos levar para baixo, querem, aleluia, abater os nossos sentimentos de convicção. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ele ainda está sentado no alto e sublime trono, aleluia, está no controle de toda a situação, e ele tem poder e tem autoridade para determinar tempos, estações e épocas, aleluia. Ele tem poder e tem autoridade.
mas também Ele conhece todas as coisas, mesmo ainda, aleluia, as coisas não acontecendo, mesmo ainda, aleluia, nós estando longe, Ele tem o poder de observar pela sua onisciência. Olha o que Ele vai dizer para a igreja em Filadélfia: conheço as tuas obras. A vida e as obras da igreja, elas são conhecidas primeiramente pelo Senhor, antes de ser visíveis aos olhos dos outros e aos olhos do mundo. A gente observa o seguinte: a gente observa que muitas das vezes a gente acha que está fazendo as coisas às escondidas, em oculto. Mas não, de Deus ninguém se esconde. Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele conhece quem somos, Ele conhece como somos, e Ele conhece também as nossas obras. Oh, aleluia! E Ele vai dizer para esta igreja: e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar esta porta. Essa foi uma referência ao seu controle soberano sobre a entrada do seu reino celestial. Pensando nessa ideia, nós vemos a promessa de que alguém pode excluí-los do céu, e a sua salvação, ela está segura em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, a nossa salvação, ela está segura, porque em Cristo nós estamos seguros, mas fora dele nós não estamos seguros. Mas tem que observar as portas abertas, que elas falam. Essas portas abertas, elas falam de oportunidades de pregar também a palavra. Paulo, ele usou essa expressão várias vezes. Em 1 Coríntios, capítulo de número 16, verso 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12, ele diz o seguinte: ora, quando eu cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, aleluia, as portas quem abre é Jesus. As portas, elas são abertas por Ele. E o Senhor está te dizendo nessa noite: portas que estão fechadas, somente Ele tem o poder de abrir. E deixa eu te dizer uma coisa: a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas também a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Mesmo essa igreja tendo pouca força, essa pouca força aqui não significa que ela era uma igreja fraca, uma igreja derrotada. A palavra pouca força aqui, ela traz o sentido de ter pouca expressão na terra. Ou seja, era uma igreja pequena, era uma igreja que não tinha uma quantidade expressiva de cristãos, e por ela ser uma igreja de pouca força, aleluia, aos olhos do homem, Jesus olha lá de cima e observa, aleluia, que ela era uma igreja de grande expressão nos céus,
Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele vai dizer: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Entenda uma coisa. É nesses momentos que a gente acha que não vai conseguir. É nesse momento que muitas vezes nesses momentos que a gente acha que não vai aguentar, que o Senhor está ao nosso lado. Aleluia. Porque quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. E essa igreja com pouca expressão, ela guardou a palavra do Senhor. Eles não se desviaram do caminho. Eles não se desviaram da obediência ao Senhor. Eles seguiram o exemplo de Jó. Quando Jó escreveu no capítulo 23, verso 12, o seguinte: não me afastei dos mandamentos dos teus lábios, dei mais valor à palavra da tua boca do que o meu pão de cada dia. Observe que essa igreja, com pouca expressão numérica, ela tem força para guardar a palavra. Louvado seja Deus. É isso que o salmista vai dizer: escondi a tua palavra em meu coração, para que eu não peque contra ti. Se nós escondermos a palavra de Deus em nosso coração, se nós escondemos a palavra de Deus em nosso coração, nós não teremos probabilidade de errarmos o caminho. Louvado seja Deus. Ela também não negou o nome do Senhor. Diante de tantas perseguições, sofrendo pressão para negar o nome de Jesus, eles foram leais. Independente o quanto isso poderia custar para eles, eles não deixaram se intimidar pela perseguição. Nós estamos vivendo dias onde nós temos uma expressão numérica muito grande, onde nós temos tantas e tantas e tantas e tantas igrejas, tantos e tantos e tantos templos, mas nós não somos tão expressivos como a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela não tinha programa em TV, ela não possuía redes sociais, ela não tinha equipamento eletrônico de divulgação de última geração, ela não tinha tantos e tantos meios que nós temos para a divulgação do Evangelho, mas ela era uma igreja que tinha expressão diante de Deus. Vivemos diante de uma igreja que tem uma grande quantidade numérica, mas tem pouca expressão.
Sabe por quê? Porque nós estamos interpretando as Sagradas Escrituras a nossa própria vontade. Nós estamos escolhendo mensagens para massagear o ego, para trazer benefício próprio, para trazer aglomerações e multidões nos templos. Nós temos que apenas guardar e ser fiel à palavra. Doa a quem doer. Nós temos apenas que pregar a verdade. E pregando a verdade, nós nunca negaremos ao nome do Senhor. O Senhor também aqui se identifica como aquele que nos ama. E por amar, Ele nos honra. Nós vamos observar que a postura aqui de um inimigo humilhado e derrotado é exatamente o que Apocalipse capítulo 3, verso de número 9 vai dizer. E eu farei aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeu, mas não são, porque eles são mentirosos. Eu o farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. O livro de Isaías 54, 14, 49 e 23, 60, 14, vai falar sobre isso. Que os inimigos de Israel, eles seriam vencidos, eles seriam envergonhados, aleluia. Eles seriam levados à presença do povo e eles reconheceriam que o Deus de Israel era muito superior aos deuses pagãos que eles serviam, porque somente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E Ele nos amou com uma expressão tão profunda e tão grande, que João vai dizer no capítulo 3, verso de número 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma tal forma, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 32, diz o seguinte: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Sabe por que nós somos mais do que vencedores? Porque Ele nos amou. A linguagem é: Ele nos amou. E o amor com que Ele nos amou é um amor sem interesse nenhum. Aleluia. Talvez o homem, a mulher nos amem segundo os seus próprios interesses, mas Deus, Ele nos amou sem nenhum interesse. Deus também é aquele que nos guarda e sempre nos guardará. Quando Ele vai dizer, no capítulo 3, verso de número 10, aleluia, guardaste a minha palavra, da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação.
O Senhor é quem nos guarda. Aqui fala da grande tribulação que ocorre do capítulo 6 até o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Esse período de 7 anos de grande tribulação, ele também é conhecido e relatado pelo profeta Jeremias no capítulo 30, verso 7, como o dia ou tempo da angústia de Jacó. Jesus, ele falou para os seus discípulos o seguinte no capítulo 14 do Evangelho de João, verso de número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo vós sabeis para onde eu vou. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e não conheceis o caminho. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 51. Ele vai dizer o seguinte, aleluia. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então Jesus Cristo, nós temos a certeza que Ele vai nos guardar do dia da grande tribulação, e isso está próximo de acontecer, igreja. Aleluia, Ele virá sem demora. Pedro vai dizer que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para Ele é como 1000 anos. Aleluia. Ele vai voltar sem demora. Quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, estavam reunidos naquele monte, melhor dizendo, e quando Jesus pela última vez aparece a eles, capítulo 1, verso de número 11 do livro de Atos, eles ficam espantados porque veem Jesus subindo, e as nuvens ocultam a Jesus, e 2 homens vestidos de branco diz: varões Galileu, por que vocês olham para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram ir assunto ao céu, Ele voltará novamente. Só que Ele vai voltar, igreja, não da mesma forma que Ele veio na primeira vinda. Na primeira vinda Ele nasceu do ventre de uma mulher, mas na segunda vinda, aleluia, Ele não terá nascimento, porque Ele é desde a eternidade a eternidade. Na primeira vinda, aleluia, Ele cresceu, Ele conviveu com os homens, Ele sofreu, Ele chorou, Ele foi angustiado, Ele foi traído, Ele foi maltratado, Ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, escarneceram dele, mas na segunda vinda não vai ser diferente. Ele vai vir com uma autoridade e poder, aleluia, para buscar a sua igreja. Ele vai vir como soberano, como poderoso, como grandioso, como aquele que tem um cetro de justiça, como aquele que pode todas as coisas, e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. E Ele vem como aquele que nos recompensará. Aleluia. Ele fará como a igreja que ela seja coluna no santuário. Isso aqui é um simbolismo.
A coluna ela vai dar estabilidade à construção, que vai se apoiar sobre ela. E ela mesmo vai estar firme e permanece estabelecida. Isso aqui nos fala de pessoas como Gálatas capítulo 2, verso 9. Vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer. Nós vamos observar que na Nova Jerusalém ela não existe templo. Apocalipse capítulo 21, verso de número 22. Ele vai gravar o nome dele em nós. E o nome gravado aqui significa posse, como nós observamos no livro de Números capítulo 6, verso de número 26. Nós chegamos à conclusão que Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Em sentido bastante real, a igreja de hoje é semelhante à igreja de Filadélfia, pois Jesus colocou várias portas de oportunidade diante de nós. E se ele abre as portas, vamos trabalhar. E se ele fecha as portas, nós devemos esperar. Acima de tudo, nós devemos ser fiéis e ver as oportunidades, não os obstáculos. Quem deixar as oportunidades passar, poderá não ser recompensado. Louvado seja Deus. Curve sua cabeça nessa noite. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças e te rendemos louvores, Pai, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és onisciente, onipresente e onipotente. Tu és aquele que nos enxerga quando estamos esquecidos, meu Pai. Tu és aquele que nos observa quando não estão olhando para a gente. Tu és aquele verdadeiro, fiel, santo. Tu tens todo o poder sobre tuas mãos, Pai. Tu nos amou com um amor incompreensível, que mente humana nenhuma pode medir a espessura ou a largura ou o comprimento que Tu nos amastes. E pelo Teu amor Tu nos recompensou, Senhor, Tu nos honrou. Eu te peço que nessa noite o Senhor possa fazer com que essa palavra, Senhor, ela tenha validade no nosso dia a dia. Que possamos exercitar as nossas fé, sabendo que muitas das vezes temos pouca expressão diante dos homens, mas diante de Ti, Senhor, temos uma grande expressão. Abençoa este irmão, esta irmã, essas pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, e nos vendo pelas redes sociais. Eu quero Te pedir, Senhor, que como onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor vá e visite o lar de cada uma delas. Traga, meu Deus, aquilo que elas tanto esperam, que elas tanto desejam, que elas tanto almejam. Ó Deus, e tranquiliza a nossa alma, aquieta o nosso coração, aumenta, meu Deus amado, a nossa proteção. Ah, Deus, para que todo mal, toda peste, todo vírus diabólico, meu Deus, de ordem física ou de ordem espiritual, ele não nos ache, porque é debaixo das Tuas asas que nós estamos escondidos, ó Deus. Sinta Deus te visitando e te protegendo, trazendo nessa noite um consolo para a tua vida. Muito obrigado, Senhor. Deus, tudo foi oferecido aqui
ofertado. Desde ontem, meu Pai amado, os teus servos trabalham. Meu Deus, a tua serva está envolvida. Pessoas colaboraram, Deus, estão colaborando. Só o Senhor para os pagar, Deus. Porque nós não estamos fazendo, Deus, para o homem aparecer, nós estamos fazendo para que o teu nome apareça, para que o teu nome seja glorificado. E ajuda-nos nessa empreitada, nessa caminhada. Não faça com que nós nos desfaleçamos, Senhor, mas faça, Senhor, que nós possamos prosseguir e adiante, sempre confiante e dependente em Ti, ó Deus amado. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Aleluia. Deus amado, Deus bendito, meus irmãos, nós estamos precisando da sua colaboração, certo? Aqueles que me conhecem sabem que esse é o momento mais difícil para mim, que é o momento de pedir, né? Mas eu não estou pedindo para que você oferte para o homem, mas que você deposite para o Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Nós estamos nas terças e nos domingos aqui, no horário da noite, os irmãos, praticamente eles ficam o dia todo quando tem culto. Vocês podem procurar, um deles está ofertando, e nós temos alguns objetivos, sonhos a serem realizados, e nós precisamos dessa colaboração. Amém? Se você sentir no coração que deve abençoar a obra do Senhor, nós seremos muito gratos pela essa sua disponibilidade. Será que tem alguém nessa noite que quer confessar a Jesus como único e suficiente Salvador? Ou alguém que queira se reconciliar? Se você quiser confessar a Jesus ou se reconciliar, acene com a mão que a irmã Gabriela e o irmão Alisson irão lhe identificar, irão me dizer que você está se reconciliando ou confessando a Jesus. Não tem ninguém nessa noite? Alguém levantou a mãozinha aí para poder entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar? Não tem ninguém? Vamos dar o final do culto. Eu peço que você, no seu lar, levante as suas mãos para os céus. Glória a Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão pedindo oração pelos enfermos, certo? Nós vamos orar pelos enfermos antes de terminarmos essa live. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua disponibilidade de estar nos assistindo. Nós iremos orar pelos enfermos e por libertação. Senhor Deus e Pai, nós erguemos as nossas mãos e a nossa voz diante de Ti, Pai. Tu sabes a necessidade e a precisão de cada um, Senhor. Daqueles que depositaram fé em Ti nessa live, Pai. Pedindo pelos enfermos, pedindo, meu Pai, por libertação. Meu Deus amado, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, e continuará sendo o Deus de eternamente. Deus, eu quero Te pedir, assim como aqueles enfermos, endemoniados, ó Pai amado, aquelas pessoas que tinham problemas de saúde, elas passavam por Ti e eram curadas instantaneamente. Meu Deus, eu Te peço que nessa noite, aonde houver um enfermo, Pai, aonde houver uma pessoa oprimida, deprimida, opressiva, acometida de espíritos imundos, Pai,
em nome de Jesus. Bata em retirada todo mal, bata em retirada desta casa, bata em retirada deste corpo, que a libertação chegue, que a restauração chegue, que a saúde chegue e que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador bendito Jesus Cristo, que as doces consolações e que a comunhão do Santo Espírito de Deus repouse sobre as vossas vidas, não somente agora, mas para todos sempre, e todos estão abençoados. Fiquem na paz, durmam um sono tranquilo do justo, e amanhã Deus te levantará com as forças renovadas no nome de Jesus. Amém.